falar de identificação. A gente começa, então, pensando, né, gente, que identificação, para Lacan, faz parte, com tudo em Lacan faz parte, de uma operação de significante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, também na hora de falar de identificação em Lacan, a gente não está falando de identidade, a gente não está falando de identidade no sentido só da imagem, né, de identificar-se com uma imagem. E esse é um ponto importante para a gente entender tudo que vai estar em jogo aqui, nessa teoria. Então, a gente começa precisando entender e pensar um pouco as posições críticas do Lacan quando ele vai falar de identificação. Né? Ele vai falar, então, primeiro, e aí é interessante a gente saber que o Lacan tem, né, gente, aquele seminário, olha eu, meu Deus, seminário 9. Ele tem o seminário 9, que é a identificação, mas não é aí que ele começa a falar de identificação. Mas é legal a gente entender o que ele está fazendo nesse seminário 9, né? Por que a gente vai falar de identificação aí? O Lacan ele começa esse seminário falando do como o tema que ele escolheu, que é a identificação, é um tema importante, mas incômodo, mas um tema difícil e que não é um processo simples, né? Da gente ver nem na experiência clínica, nem na teoria dos conceitos aqui que ele vai trazer, né? Mas que é importante que a gente fale, porque a gente fala muito disso, mas ele fala assim, como que é a frase dele? Mas é uma frase bem no comecinho, já na lição ele fala assim, não sei se vocês têm ideia do quão difícil é conceber esse processo. O que ele está querendo dizer? Ele já começa mostrando que a comunidade, né, psicanalítica da época trazia muita influência, principalmente da psicologia. Ele vai falar, então, dessa identificação no sentido de identidade psicológica, para pensar a constituição do sujeito e o sujeito do inconsciente, e que a gente vai precisar fazer uma crítica a isso. Então, ele já começa o seminário falando que identificação precisa ser pensada como alguma coisa diferente de uma identidade observável e assimilável pelo eu. Então, a gente precisa partir primeiro desse ponto, né? Que identificar-se, que a identificação, que a operação de identificação, não é algo no sentido de eu observo e eu assimilo conscientemente alguma coisa. Seja da minha própria imagem, seja da imagem do outro, e eu me reconheço, eu me identifico com uma imagem. Ele vai falar, a gente precisa entender que a identificação, ela não é natural. E por que ele está falando não é estrutura? Não é natural? Porque ele vai fazer uma crítica à ideia de identidade no sentido psicológico. Não só, a gente vai ver que o Lacan vai trabalhar a identificação no campo do significante, com uma ruptura muito importante para ele, a ideia aristotélica, né, de identidade. Então, não só a psicologia, as psicanálises, né, que vão mais que são muito influenciadas pela psicologia do eu. Então, não só, mas também vai falar aqui, vai apostar, né, num lugar também muito importante para Lacan, que é criticar a ideia de que A é igual a A. Né? Então, esse também é um ponto que a gente vai precisar entender ao longo desse mês. Não só tudo isso daqui, mas a ideia de que para Lacan, A é diferente de A. Ou seja, não tem nada na imagem, na essência, na substância que produza a identidade. Porque se fosse substancial, se fosse de essência, né, a gente diria que no A tem alguma coisa que nos diz que A é A. Então, A é igual a A. Porque, afinal de contas, A é igual a A, ponto final, começou. É simples, né? A é igual a A. E o Lacan não vai falar disso, né? Pelo contrário. Ele vai falar, ele vai mostrar pra gente que A é diferente de A. Isso é muito conhecido principalmente, tá? No sentido lógico tradicional, aristotélico da identidade, mas não só em Aristóteles, né? Mas principalmente, que é um ponto-chave, assim, central do que a gente chama de lógica clássica. E o Lacan vai romper com a lógica clássica. Isso é super importante para a gente entender a própria lógica que o Lacan insere no ensino dele, para falar a lógica do significante, a lógica do desejo, a lógica do sujeito. Então, sempre que ele põe lógica, não é da aristotélica que a gente está falando. Não é da lógica clássica. Qual é a lógica clássica? Que A é igual a A. Né? Essa lógica ela vai falar o que significa isso, gente? Que A é igual a A. Significa que o ser é idêntico a si mesmo. Né? Significa que há alguma coisa na essência do ser que é dele, obviamente. Então, ser é idêntico a si mesmo. E a gente não vai concordar com isso. Né? Não, que loucura. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Né? Então, assim, a gente discorda que A seja idêntico a A. Tá? A gente vai discordar disso. Esse também é um ponto aqui da identidade, né, que a gente vai precisar entender. Esse princípio de que A é igual a A, ele parece
intuitivo, autoexplicativo, né? Se eu não começasse já mostrando que nós criticamos, provavelmente eu escreveria aqui para vocês. Identificação A igual a A, ia passar despercebido. Porque é muito lógico, é muito intuitivo, é muito evidente, é muito concreto que A seja igual a A, né? E ia passar, ninguém vai lá, vocês iam notar, A igual a A, e tá tudo certo. Quando a gente fala que A é diferente de A, alguma coisa já pega pra gente. Tipo, opa, por quê? E é isso que o Lacan faz. Ele vai interrogar, ele vai questionar essa lógica, que vai dar origem, então, à lógica da identificação para Lacan. A não pode, então, se identificar com A? A não é idêntico a si mesmo? A não é igual a A? O que a gente está falando? Então, o que a gente quer dizer, então? Primeiro, a gente vai introduzir uma diferença. Por que isso é tão importante, né, gente? Quando a gente fala de identificação, a gente vai estar sempre apontando, em Lacan, obviamente, né, para o campo do significante. Só aqui eu acho que já dá para a gente começar a entender um pouquinho, né? Que é o fato de que o significante, ele não se sustenta por identidade nesse sentido da identidade. Por quê? Porque se o significante se sustentasse na identidade de si mesmo, a gente quebrava os axiomas do significante que a gente já viu quais são, que é o significante sozinho não significa nada, e o significante não significa a si mesmo. Se ele não significa a si mesmo, não tem como A ser igual a A, porque A igual a A significa que A significa a si mesmo. Então a gente não pode partir dessa lógica, senão a gente está no campo do signo, a gente não está mais no significante. A gente tem duas grandes regras, né? Então o que a gente precisa entender aqui, né? Que o significante, vamos voltar para isso, não significa a si mesmo, e o significante sozinho não significa nada. Então tem, não significa a si mesmo. O que isso quer dizer? Que a gente não pode falar que o significante A, ele é A porque tem alguma coisa em sua essência que diz que ele é A. A gente não pode dizer que sozinho esse A significa alguma coisa. Por quê? Porque a gente está em vários lugares da ciência, menos na teoria do significante de Lacan.